E aí galera, beleza? Meu nome é Anderson Oliveira e eu estou aqui na cozinha de casa para poder apresentar para vocês o meu canal, chamado Ciências Sociais em Pauta. O objetivo desse canal é discutir temas comuns às ciências sociais e ciências humanas, principalmente sociologia, antropologia, política e história. Além disso, nós vamos tentar discutir também temas que estão na ordem do dia, tanto nas redes sociais quanto na imprensa, fazer conexões dessas discussões com os temas aqui propostos e tentar analisar nosso cotidiano através desses conceitos, que são comuns a nós cientistas sociais. Eu acredito que iniciativas como essas servem tanto para fazer com que a gente dialogue, como construa conhecimento para além da sala de aula e que esse conhecimento atinja muito mais pessoas. Hoje, como um texto de estreia do canal, eu vou trazer um texto de um grande educador que nos deixou há poucos anos, chamado Rubem Alves. Esse texto está no livro chamado Introdução às Ciências Sociais, organizado pelo professor Nelson Carvalho Marcelino. Então, vamos a ele? Saca só! Fernando Pessoa já dizia: pensar é estar doente dos olhos. Rubem Alves, no entanto, ele amplia essa máxima. Ele vai dizer, na verdade, que pensar é estar doente do corpo. E ele explica que, a menos que você esteja com algum tipo de dor, talvez uma dor de dente, ou problema nos olhos, miopia, astigmatismo ou coisa do tipo, por exemplo, quando o corpo está bem, ele fica transparente. E o indivíduo passa a se colocar quase que inteiramente para fora, para o exterior, seja ele o outro, o abstrato ou a natureza. Rubem Alves vai dizer: quando o corpo está bem, ele não conhece. Há pensamentos? Sim, há, mas esses pensamentos são outros, tais como o gozo, por exemplo. Ou mesmo as apurrinhações cotidianas, essas que são avessas à atividade epistemológica. No entanto, basta que apareça a dor para que essa pretensa harmonia se altere. Segundo Rubem Alves, a dor indica que o problema apareceu. O autor exemplifica com frases cotidianas para esses tipos de problema, tais como: será que bebi demais? Pode ter sido por conta daquela porrinhação que eu tive ontem. O que foi que eu comi hoje? Deve ter sido aquela comida que eu comi. Pode ser. A essas perguntas, feitas diante de um problema, a linguagem científica chama de hipótese. Mas o que é hipótese? Para Rubem Alves, hipótese é o conjunto de peças imaginárias de um quebra-cabeça que acrescentamos àquela outra que nós temos com o propósito de compreendê-la. Mas para que compreender esse problema? Ele vai dizer: para que não passe mais a incomodar. E mais, pensar para não sofrer. Há no universo milhões de situações das quais a gente não tem a mínima ideia. Nunca tomamos conhecimento delas. E provavelmente nunca tomaremos conhecimento delas. Claro, elas nunca nos incomodaram, nunca produziram dor. Rubem Alves vai dizer: só conhecemos aquilo que nos incomoda, mas também aquilo que nos dá prazer. O conhecimento, vai dizer Rubem Alves, tem sempre o caráter de receita culinária. Uma receita culinária tem a função de despertar tanto o seu prazer quanto a sua repetição. Porém, vai ressaltar Rubem Alves, quem pede por essa repetição não vai ser o intelecto, e sim o nosso corpo. O intelecto, ele vai estar sempre almejando por coisas novas. Do contrário, o corpo, ele vai querer sempre repetição. Claro, o que é bom precisa ser repetido indefinidamente. O desejo de conhecer é um servo do desejo de prazer. Sim, e é fácil entender o porquê, já que conhecer somente por conhecer é um contrassenso. E nisso, Rubem Alves é ácido quando vai criticar o nosso sistema de vestibular, por exemplo. Diz eles que os jovens, e a gente, de certa maneira, lá no passado, quando nós fizemos o vestibular também, ele vai dizer que os jovens, eles se torturam, se colocam a certos níveis de violência inimagináveis. Armazena conhecimento inútil, no sentido de não ser aproveitado ao longo do caminho, depois, obviamente, de passar do processo do vestibular. Ele vai dizer que os jovens torturam seu corpo, que se negam aos prazeres mais elementares para dar conta de uma lógica. Rubem Alves, ele não entra na polêmica da lógica educacional brasileira, muito menos do seu formato, mas ele vai citar uma outra lógica, a lógica da qual ele está tentando explicar, qual seja a lógica do prazer e a lógica da dor. Há para ele a lógica da dor de não passar, de sentir incapaz
diante de um processo como esse. Do contrário, a lógica do prazer daquela pessoa que passou, que acumulou conhecimento objetivo para aquele momento. Ele vai dizer que o corpo se disciplina para fugir da dor e manter o prazer. Então, logo depois desse processo, tudo aquilo que você acumulou objetivamente, salvo alguns poucos fragmentos, vai tudo pro saco. E fica somente o prazer de aprender aquilo com a qual ele sempre desejou, sempre quis conhecer. Rubem Alves vai dizer, a gente pensa para ter prazer. E ainda questiona questionamentos que dizem que na ciência conhecemos apenas por conhecer. Ele não só duvida dessa lógica, como afirma, quem conhece por conhecer não faz nada de novo, não cria nada realmente interessante, pois o dever de conhecer, para ele, lhe parece mais como um estorvo do que uma necessidade intrínseca de querer sempre mais. Rubem Alves vai dizer, ideias criativas requerem voos da imaginação. Em linguagem psicanalítica, essa frase teria o nome de investimento libidinal, ou em bom português, e Rubem Alves é claro ao dizer isso, tesão. Tudo por um único momento, o momento do êxtase, do gozo. E vai indagar aos que não acreditam. Será que não percebem que o pensamento é um dos órgãos de prazer do corpo? Bom, o enigma para ele é um mistério. Um mar desconhecido que lhe convida a atravessá-lo, sozinho ou não. A curiosidade que nos faz perder o paraíso pela efemeridade de ver o novo, de ver aquilo que nunca foi visto. Ele vai dizer, preferimos morder o fruto do conhecimento, sob o risco de perder o paraíso, somente por um momento único, qual seja o momento do prazer. E que prazer é esse? O saber. Por isso, muitos pensadores diziam que, ao invés de se tornarem pecadores por ter mordido a maçã, Adão e Eva, na verdade, se tornaram livres. Por isso também que os judeus no Antigo Testamento colocavam uma palavra com sentido duplo. Sentido duplo, mas igual. E essa palavra é conhecer. Conhecer no sentido de ser sapiente de algo e também no sexual, no sentido de você conhecer o seu parceiro ou a sua parceira. Bom, há coisas bonitas e feias no percurso da ciência. Ele vai dizer ortodoxias, inquisições, fogueiras, manipulações de pessoas, ameaças de fim de mundo. Mas conclui Rubem Alves que não há como fugir. Pode ser que as pessoas descubram no fascínio do conhecimento boa razão para viver, se elas forem sábias o bastante para isso. Ter de suportar a convivência do erro, o do não saber, e não morrer nelas o encanto do mistério, o mistério do universo. Bom, é isso que Rubem Alves fala no seu texto Ciência é Coisa Boa. É um texto introdutório que estimula ao fascínio da ciência. E com esse texto, eu quis trazer também ele para o nosso canal para ser o pontapé, para ser o início da nossa jornada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica aí no curtir, se inscreva no canal, façam com que esse canal cresça e se expanda. É um projeto novo e eu espero que esse projeto tenha muito mais vídeos e muito mais conteúdo para que a gente possa interagir. Então é isso, gente. Eu ainda vou ficar meio safo dessas coisas de edição de imagens, fazer um roteiro bacana para não ficar um pouco robótico em algumas situações. Eu acho que com o tempo, com a experiência, eu vou melhorar um pouco nesse sentido. Mas para o primeiro vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Clica aí no curtir, dá essa força pra gente e até mais.